Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 1000ª, 341ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 30 de abril de 2019, às 19 horas. De imediato, convoco o vereador Valdeci de Vargas para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos que fiquem em pé. Fazer a leitura na reflexão, daí eu peço que todos possam ficar à vontade. Se quiserem ficar sentados nos seus assentos, fiquem à vontade. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço da minha vida que é a maior empresa do mundo. E posso evitar que nela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar oásis no recôndito de sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não e ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Então, por mais que os problemas venham até nosso encontro, nós não podemos fugir deles, nós devemos levantar a cabeça e enfrentá-los. Por mais que seja ele grande, o tamanho que Deus nos dá, devemos ter a serenidade de enfrentá-los. Então, eu gostaria de deixar mais essa mensagem, pois nem sempre a gente vê o problema nos outros. É mais fácil, ou melhor dizendo, você vê o problema nos outros, presidente, que você, quando enfrentar ele, daí você vai ver que aquele problema que você achava que era pequeno para outro, você vai achar enorme para você. Então, só quando a gente sente na pele, você sabe, né, o tamanho, né, das vezes dos sentimentos, da dor que te causa certas coisas. Então, quem sabe do que a gente vive, do que eu estou vivendo também, vai entender que isso cada um de nós tem sim uma força extra dentro de nós, e só quando você enfrenta isso, você sabe o poder que você pode ter. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, vereador Django. Cumprimento os demais vereadores, vereadora Márcia, funcionários da casa, imprensa, todos aqui presentes que nos visitam nessa noite, sejam todos muito bem-vindos, e também aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Determino ao secretário, vereador Diego Francisco, que faça a leitura da ata. Ata da 1000ª, 340ª sessão ordinária, realizada em 23 de abril de 2019. Coloco a referida ata em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro a ata aprovada por unanimidade. Determino ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, encaminhando em anexo o aviso número 38 de 2019 sobre verbas públicas federais. Do vereador Lotário Sevold, solicitando o plenário para o dia 9/5/2019, das 19 horas às 22 horas, para a realização da reunião do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Do Executivo Municipal, encaminhando em anexo resposta ao pedido de informação número 23 de 2019, do vereador Carlos Boni,
e a indicação número 30 de 2019 do vereador Carlos Dietrich. Com relação ao empréstimo do plenário, será concedido mediante assinatura do termo de concessão, vereador Lotário. Solicito ao secretário que prossiga na ordem do dia a leitura dos pedidos de providência, pedidos de indicação e pedidos de informação. Pedido de informação número 24 de 2019, autor vereador Diego Francisco. Pedido de providências número 151, 152, 153, 156 de 2019, autor vereador Diego Francisco. Pedido de providências número 154 de 2019, autor vereador Gregory Hag. Pedido de providências número 155 e 158 de 2019, autor vereador Lotário Sevold. Pedido de providências número 157 de 2019, autor vereador Carlos Boni. Pedido de providências número 159 de 2019, autor vereador João Antônio de Godoy. Indicação número 34 de 2019. Gregory Hag, vereador com assento na Câmara de Vereadores de Estância Velha, Rio Grande do Sul, nos termos autorizados do artigo 197 do Regimento Interno, vem propor indicação, pelas razões que abaixo segue. A presente indicação tem por intuito que o Poder Executivo implemente um plano municipal para a juventude estanciense e, consequentemente, crie um Fundo Municipal da Juventude, para dar suporte às ações necessárias à efetivação de políticas públicas voltadas a este segmento. O Plano Municipal de Políticas Públicas para com a Juventude de Estância Velha pretende garantir que as políticas municipais para os jovens sejam participativas, transversais e integradas, envolvendo todas as organizações e iniciativas que representam os diferentes setores da sociedade. Estas políticas precisam garantir a formação integral dos jovens e ir ao encontro das suas expectativas, necessidades e anseios ao longo do seu ciclo de vida, criando um verdadeiro compromisso da cidade com eles ou elas. A construção do Plano Municipal da Juventude se assenta em dois pressupostos que são alicerces para sua aplicação: conhecimento da realidade juvenil municipal e diálogo com os segmentos que representarão as diversas juventudes. O PMJ de Estância Velha é um sonho de diversos jovens e que precisa ser colocado em prática pela gestão municipal. Este processo iniciou-se com debates de juventudes, mas ainda é pouco discutido dentro da gestão municipal. Destina-se a orientar as políticas públicas desenvolvidas pelo município e voltadas às pessoas com idade entre 15 e 29 anos. O PMJ deverá constar como uma das diretrizes do Plano Plurianual PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias e com recursos definidos na Lei Orçamentária Anual, a LOA do município. Sendo que se apresentava para o momento, renova os votos de estima e apreço. Gregory Hag, vereador do PT. Todos os pedidos serão devidamente encaminhados ao Executivo. Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados. PL 006 de 2019, do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 1985, de 25 de abril de 2019, que altera e consolida a Lei Municipal número 1392, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com instituições de ensino e com agentes de integração públicos e privados, objetivando a realização de estágio de estudantes em órgãos da administração municipal e da outras providências. Coloco o projeto em discussão. Eu quero discutir. Vereador Diego. Boa noite, senhora presidente, colega da mesa, vice-presidente vereador Saci, demais vereadores, funcionários da casa, vice-prefeito também, em nome dele, cumprimentar a todos do Poder Executivo.
pessoas que nos assistem em casa, através das redes sociais. Cumprimento aqui também o presidente do Sindicato dos Funcionários Municipais e o meu pai que se faz presente. O projeto dos estágios, eu acho que aqui a gente já trouxe outras vezes essa discussão, mas hoje, como a gente vai votar, eu quero que vocês entendam bem. Antigamente, quando nós chegamos aqui em 2017, tinha uma lei que dizia que poderia contratar até 10%, né, do número de estagiários do número de funcionários concursados. O número de funcionários concursados é 1.105, então poderia ter até 10% deste número. Em 2017, votamos aqui na casa, passando de 10% para 20%. Né? Então o pessoal disse, nossa, vai dobrar, é bastante, e realmente é um bom número de estagiários. Bom, começou a rodar aqui na casa o projeto que veio do Poder Executivo. Este projeto, então, ele ilimitava o número de estagiários, né? Não colocava mais um limite. Isso, de certa forma, é perigoso, é um risco, porque a gente está assinando um cheque em branco que pode ser bem aproveitado ou não. Após bastante discussões, a gente trouxe aqui também, convidamos a secretária de Educação, algumas pessoas me ligando, Diego, o que está acontecendo na creche da minha escola? Falta um estagiário para ajudar a cuidar da turma, ou de uma criança PCD, ou por aí vai. E eu dizia, não, mas não é culpa da Câmara, não é culpa dos vereadores. Nós votamos em 2017 um projeto que dobrou o número de estagiários. Ontem esteve aqui a secretária municipal de Educação e nós perguntamos para ela. Hoje o número de estagiários que o município poderia contratar, ele é mais ou menos de 225 estudantes. Então é um bom número, é um alto número. Aí perguntamos para ela, pedimos uma lista aonde estavam esses jovens, né, onde estavam os estudantes, porque 225 pessoas é muita gente. Ela trouxe uma lista, a gente não conseguiu entender muito bem, convidamos ela veio, e aí ela nos disse que para a Secretaria da Educação foi utilizado até 145 estudantes, que a lei municipal então autoriza a contratar até 225, porém a prefeita regulamenta isso através de decreto, né? A educação vai ter tantos, as obras vai ter tantos, outros setores vão ter tantos estagiários. E aí eu comentei com ela, mas a gente está há 2 meses discutindo esse projeto, há 3 meses discutindo, inclusive estão me cobrando que por causa da Câmara está faltando auxiliar dentro das escolas, sendo que poderia ter regulamentado isso por decreto, a própria prefeita, há 2, 3 meses atrás, não prejudicando aqueles pais e alunos que precisam de alguém ali com atenção especial. Então, gostaria de esclarecer o que a gente está votando, né, que ficou bastante tempo parado na casa, mas ficou para uma melhor análise. Obrigado a todos. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Carlos. Boa noite à presidência, aos colegas vereadores, aos colegas da casa e às pessoas que se fazem hoje aqui presente. Só queria endossar o que o colega falou, tão bem falado até pelo colega. Mais que nada desnecessário. Muitas vezes aqui a gente comenta de gastos desnecessários, enfim, tantas situações que a gente não consegue compreender o porquê de ser feito. Esse projeto é mais um exemplo, né, e é importante a gente ressaltar isso, porque conforme a secretária veio aí ontem, nos explicou, realmente ela sobrou 5 ou 6 vagas para ela, ela precisa fazer um trabalho e ela precisa de mais vagas. Mas também se nota que a prefeitura só tem 40 vagas, e tem 40 sobrando, né? Então tudo poderia ter sido resolvido muito fácil com o decreto. Então, endossando aqui o que o colega falou. Agora que a gente faça esse cálculo, né? Tempo deles em fazer o projeto, tempo de vir, voltou? Tempo de vir para nós analisar, papel, né? Um monte de conversa, a secretária onde teve que vir aí, 1 hora, 1h30, esteve aí conosco, tantas pessoas que poderiam estar produzindo, né? Dentro do Executivo, dentro do Legislativo, né? Nas secretarias, poderiam estar produzindo, fora todo outro gasto desnecessário com o dinheiro público, simplesmente aonde ela num canetaço poderia resolver. Então esse tipo de situação é quase cômico, se não fosse triste, né? Então o que a gente pede? O que a gente pede é que o procurador do município
esteja aconselhando melhor no futuro, né, porque ele tinha consciência dessa situação, aconselhando melhor para que a gestão tome decisões que tenham um pouquinho mais de fundamento. A gente entende que por vezes se perde e às vezes na ânsia de fazer algo a gente acaba metendo o pé pelas mãos, mas isso aí só provou mais uma vez que nessa ansiedade se cometeu mais um equívoco que agora é totalmente desnecessário. Uma conversa, um tempo de vocês, discussão na comunidade, discussão no jornal, tudo desnecessário. Uma conversa entre ele, o procurador, e a secretária, se resolvia tudo com um documento interno, a assinatura do decreto estaria resolvido. Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer em Estância Velha para estar desperdiçando o tempo com coisas desnecessárias, com coisas inúteis, né? Porque esse projeto, hoje aqui, por ele poder ser feito de uma forma muito melhor, de outra maneira, aqui dentro, nessa casa, é um projeto inútil. Vereador de Ada. Senhora presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, todos já citados aqui. Como sou presidente da Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, nós convidamos a secretária para vir aqui e dar as suas explicações. Todos bem sabem que hoje existe uma lei federal da integração. E aí os colegas... acho estranho, porque muitas vezes sobem na tribuna e dizem que os projetos têm que vir para cá. Agora dizem que o prefeito pode dar um canetaço. Eu não entendo. Se estão sobrando vagas, é porque a lei não deixa utilizar aquelas. Nós estamos simplesmente tentando fazer com que a lei seja cumprida. Aí quando o prefeito manda o projeto, está errado. Está só dando serviço para a Câmara. Se não manda, está errado. Tem que passar tudo por aqui. É só isso que eu queria comentar, eu acho muito estranho. O senhor me permite uma parte, colega? Só lembrando que na discussão dos projetos não pode a parte, a não ser que seja do mesmo partido político. Mais algum vereador? Vereador Gringo? Euclides. Esqueci dos nomes das pessoas, só sei o apelido. Senhora presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, nosso jurídico Felipe, pessoas já citadas que estão aqui hoje, lá, filho do meu grande amigo Curso Johan, que foi um grande amigo meu, nós era vizinho, jogava futebol de areia junto, e nosso vice-prefeito, e todos aqui presentes, sindicato também dos funcionários. Não, eu também tinha essa resposta. É que esses 5% que eu e a Viridiana fizemos essa emenda, porque estava, que nem o Diego falou, mandaram o projeto livre. Aí nós achamos que teria que diminuir. Fizemos 5% de pessoas de estudo superior para que elas atendam só essas crianças de atenção especial. Né? Esses 5%, nós diminuímos 5% para isso, que esses só servem, só ajudam nessas crianças que precisam essa atenção especial. Eu também acho que, então a prefeita, acho que se pudesse fazer por decreto, ela não fez porque talvez queria dividir a responsabilidade entre os vereadores. Eu também acho que talvez o Giada falou certo, que muitas vezes alguns vereadores reclamam que eles não mandam os projetos para cá, eles fazem por canetaço. Eu acho que tá certo eles mandar para cá. Se tiver alguma dúvida, já veio alguém, secretários, para tirar as dúvidas e a gente poder aprovar esse projeto. Esse projeto ficou tempo aí
que não precisava ter acontecido tudo isso, tantas semanas trancado aqui, porque queriam mais explicações. Quer dizer, explicaram e deu tudo certo. Então, acho que a gente, muitas coisinhas assim, pequeninhas, que não acho que nós podemos resolver sem vir alguém dar explicação sobre isso. Então, acho que essa emenda que eu e a Veridiana fizemos, uma coisa assim, uma coisa necessária, uma coisa certa, que só pode usar esses 5% para crianças com atenção especial. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Não? Então eu coloco o projeto em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Bom, como eu tenho uma emenda e eu sou a favor da atenção de crianças especiais, o meu voto é favorável ao projeto e a emenda na sequência. Então, declaro o projeto aprovado. Em votação única, por maioria. Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos na sequência. Emenda substitutiva número 001 de 2019, do Legislativo Municipal. Autores, vereadores Euclides Tizian e Veridiana Monteiro, ao PL 006 de 2019, do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 1985, de 25 de abril de 2014, que altera e consolida a Lei Municipal número 1392, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com instituições de ensino e com agentes de integração públicos e privados, objetivando a realização de estágios de estudantes em órgãos da administração pública e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 40 de 2019, de expediente número 25 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça disponível no site da Câmara, a emenda substitutiva 001 de 2019 do Legislativo Municipal, autores vereadores Veridiana Monteiro e Euclides Tizian, ao PL 006 de 2018, está apta a ser votada. Coloco a emenda substitutiva número 001 de 2019 em discussão. Algum vereador gostaria de se manifestar? Ninguém? Coloco, então, a emenda substitutiva em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a emenda substitutiva número 001 de 2019 ao PL 006 de 2019 por unanimidade em votação única. PL 34 de 2019, do Legislativo Municipal, mesa diretiva, que cria o cargo de técnico em informática no quadro de servidores efetivos da Câmara Municipal de Estância Velha. Solicito ao secretário que faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 41 de 2019, de expediente número 48 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça disponível no site da Câmara, o PL 34 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Nenhum vereador. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto 034 de 2019 por unanimidade em votação única. PL 37 de 2019, do Executivo Municipal, que dá denominação à Unidade Básica de Saúde, UBS, situada no bairro Campo Grande e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 42 de 2019, de expediente número 54 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça disponível no site da Câmara, o PL 37 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Vereador
João de Godoy. Senhora Presidente, a mesa, colegas vereadores, funcionários da Casa, Dr. Felipe, nosso jurídico, vice-prefeito Luciano, o Zé, Nestor, a Mana, o Giba, seu Arne e Dona Etra, demais pessoas, presidentes de sindicatos, demais pessoas que nos visitam essa noite. Falar do seu Hennemann precisa um dia todo contar toda a história dele em Estância Velha. Vou fazer uns tópicos da biografia dele. E depois, na palavra livre, eu vou fazer 2 etapas. Vou fazer a biografia do nosso amigo emancipacionista, senhor Aloysio José Hennemann, filho de José e Paulina Hennemann. Aloysio nasceu no dia 12 de janeiro em 2 irmãos. Depois de muitos anos de trabalho, conheceu Geni, amor à primeira vista. Namoraram, noivaram e casaram. Deste matrimônio foram abençoados por Deus com 4 filhos. Valdívia, Wilson, José e Márcia. Eu vou agora o primeiro emprego do seu Aloysio. Trabalhou na cervejaria e recebia o salário de 150 cruzeiro mensal. Porque ele tinha que pagar os estudos e a pensão no colégio. Em 1962, já como presidente da Câmara Municipal, conseguiu reduzir seu serviço e responsabilidade na indústria de cola. A partir de 65, quando entrou no mercado cola química vegetal, a fábrica de cola passou a ter algumas dificuldades na sua produção. Agora eu vou falar sobre a vida política dele. Pelo serviço prestado como diretor da SETA e gerente da Genuíno, em 1956 recebeu uma menção e destaque aos dos amigos da reunião no chimarrão na Genuíno, como Paulo Loic, Adão Walter Schuch, Oscar Lindo Bender, Léo Rugardo Bender, Bruno Oscar Frank, Nicolau Salmo Wecker e Edivino Loic. Por esta época, Adão Walter Schuch era o presidente do diretório do PSD, Partido Social Democrático. Após o desentendimento com Perac e Barcelo, desistiu da presidência, indicando-me como seu substituto. Foi eleito vereador em 1960, presidente da Câmara Municipal de Estância Velha, em 61, 62 e 63. Viajou, primeiro vereador a viajar a Brasília em 1961, com carta de recomendação do governador Hildo Meneghetti, que na época era diretor da celulose de Canela. A carta é dirigida ao deputado Tarso Dutra, que encaminhou também para o ministro de Obras Públicas Clóvis Pestana, que recebeu em seu gabinete no Rio de Janeiro, instalado no Palácio Catete, onde se encontraria devido à reunião dos governadores. Em Brasília, antes da reunião com Tarso Dutra, foi recebido na entrada da Câmara pelo deputado federal Nestor Iostas, que havia estado em Estância Velha na campanha de eleição. Através desse, conseguiu uma reunião com os deputados do PSD, quais solicitou informalmente uma dedicação de verbas de 5 milhões de cruzeiro para saneamento básico em Estância Velha. Já havia uma promessa do mesmo valor através do pedido feito pelo prefeito Vitor Schuch.
aos deputados do PTB, Temperânia, Pereira e Floriceno Paixão. Esta verba seria destinada especialmente para o projeto de canalização do Arroio Preto. Por favor, vereador, mais um minutinho só para concluir. Mas eu acho que mensagem não deveria ter horário. Mas a defesa a defesa do projeto é determinado pelo regimento interno. Tudo bem. Tudo bem. Eu quero também, então, agradecer ao Executivo Municipal, à pessoa do vice-prefeito Luciano e aos familiares do seu Aloísio, que esta homenagem ele merecia em vida. Infelizmente, não, a lei não permite, porque o seu Henneman fez por Estância Velha, como emancipacionista e como trabalhador de Estância Velha, não podemos esquecer. Obrigado. Depois eu, na palavra ali, voltarei a falar novamente sobre a divisa do Arroio entre a briga Estância Velha e Voti, que Voti nunca aceitou a emancipação de Estância Velha. Obrigada, vereador Dudu. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Não? Então, coloco o projeto 037 em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto 037 de 2019 por unanimidade em votação única. Já meus cumprimentos aos familiares, né, o filho e o neto do seu José, do seu Aloísio José Henneman, que se encontram aqui nessa noite. Solicito que o secretário faça, então, a leitura da moção. Moção 006 de 2019. De repúdio do Poder Legislativo Municipal, autora vereadora Márcia Ribeiro, moção de repúdio à proposta de emenda constitucional que modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias e dá outras providências. Coloco a moção em discussão. Vereadora Márcia. Senhora presidente, é possível ler a moção na íntegra? Sim, é possível. Obrigada. Por favor, secretário. Moção de repúdio ao Poder Legislativo de Estância Velha, RS. Na forma que dispõe o regimento interno do Poder Legislativo de Estância Velha, artigo 185, inciso 16, a vereadora Márcia Ribeiro propõe moção de repúdio à proposta de emenda constitucional número 6 de 2019, que modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias e dá outras providências. Ora, em tramitação na Câmara Federal. A proposta de emenda constitucional número 6 de 2019, que trata da reforma da Previdência Social, afetará, se for aprovada, profundamente a vida dos trabalhadores que hoje estão no mercado de trabalho e tenham menos de 50 anos, como também daqueles que já passaram desta faixa etária. Fundamentalmente, os primeiros não poderão se aposentar antes de atingirem, homens e mulheres, 65 anos de idade. Os outros terão de passar por uma regra de transição, que implicará em mais anos de atividade e na aposentadoria um rendimento menor. Outro aspecto contido na PEC 006 de 2019 diz respeito praticamente ao fim da Previdência como resultado da contribuição do trabalhador e das empresas ao INSS, para tornar-se uma previdência privada garantida apenas com a contribuição dos trabalhadores, ou seja, o trabalhador dependerá única e exclusivamente para a sua aposentadoria, do que conseguir poupar dos seus ganhos e salários enquanto estiver na ativa para prover a sua aposentadoria. Por essas e ainda outras razões, não aqui discriminadas, mas que igualmente comprometem o futuro para a aposentadoria da classe trabalhadora, segue a moção de repúdio e contrária à PEC 6 de 2019.
a qual, devidamente processada, requer seja apreciada pelo colegiado da Casa, aprovada e encaminhada cópia da presente moção a cada um dos integrantes da bancada de deputados do Rio Grande do Sul, na Câmara Federal. Estância Velha, Rio Grande do Sul, 13 de abril de 2019. Atenciosamente, Márcia Ribeiro, vereadora do PT. Coloco, então, a moção em discussão. Vereadora Márcia. Senhora presidente, colegas vereadores, colegas servidores da casa, todas e todos aqui presentes. Em especial, meus cumprimentos na noite de hoje aos meus colegas da Prefeitura Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal. Senhora presidente, colegas vereadores, quero aproveitar na discussão desta moção fazer mais alguns apontamentos do que pode vir a prejudicar esta proposta de reforma da Previdência. A proposta de reforma da Previdência pode mudar drasticamente os planos dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Para a grande maioria, os que começam a trabalhar mais cedo ganham menos e ficam grandes períodos sem carteira assinada. É pior ainda. Para esses, a reforma representa o fim do sonho da aposentadoria. A proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência prejudica trabalhadores e trabalhadoras que vão entrar no mercado de trabalho e a maior parte dos que já estão trabalhando. Motivo: o texto será analisado pelo Congresso Nacional. O texto que será analisado pelo Congresso Nacional dificulta as regras de acesso, reduz o valor dos benefícios e altera até a legislação trabalhista, como é o caso do item que acaba com o pagamento da multa de 40% do saldo do FGTS quando o trabalhador se aposentar e continuar na mesma empresa. Este item também isenta o empresário de continuar contribuindo com o FGTS. Antes de entender os principais ataques da proposta e como eles afetam a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, é preciso saber como funciona hoje. Atualmente, o trabalhador pode se aposentar por tempo de contribuição, que exige 35 anos de pagamentos ao INSS para homens e 30 anos para mulheres, sem exigência mínima de idade mínima. Neste caso, o valor do benefício é proporcional ao tempo e à idade. Por ter acesso no valor integral do benefício, é possível também se aposentar pela fórmula 8696. Que é a soma da idade mais o tempo de contribuição. Mulher com 56 anos, mais 30 anos de contribuição, e homem com 61 anos e 35 anos de contribuição. A segunda é a aposentadoria por idade, que atende aos mais pobres. Os requisitos são idade de 65 anos homens e 60 anos mulheres. E 15 anos de contribuição. O valor do benefício é de 70% da média dos 80% maiores salários recebidos ao longo da vida pelo trabalhador. Ele recebe 1% a mais a cada ano de contribuição, maior do que os 15 anos que constam na regra. A reforma proposta por este governo acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. Pior do que isso, elevará o tempo necessário para se aposentar. Creio, colegas vereadores, vereadora Veri, que estes já são motivos suficientes para que nós que aqui estamos, trabalhadores que somos e eleito pelo voto dos trabalhadores, próximo ao Dia dos Trabalhadores, amanhã, dia 1º de maio, manifestemo-nos através do voto favorável a esta moção. Contrários
a esta reforma como está sendo proposta pelo atual governo. Em nome de todos os trabalhadores, presentes e futuros, eu peço o voto dos colegas pela aprovação desta moção. E, uma vez aprovada, que seja encaminhada a todos os deputados e senadores representantes do Rio Grande do Sul, no Congresso Nacional. Que esta seja a nossa homenagem ao Dia do Trabalho, ao Dia dos Trabalhadores. Muito obrigada. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Diego. Bom, senhora presidente, eu dispenso cumprimentos por já ter feito aqui antes. Sobre essa moção, no primeiro momento eu iria votar contra, porque no meu entendimento precisa haver a discussão para a reforma da Previdência. Depois ali eu fui lendo de novo e a moção trata sobre a reforma da Previdência na forma original, né? É isso que se trata. E de fato a gente sabe que a reforma da Previdência ela é necessária para a saúde do nosso país, mas do jeito que está realmente original, eu acredito que ela nem vai passar mesmo do jeito que está. Lembrando que ainda existe 10 sessões, né, que todos os deputados têm o direito de apresentar emendas. Então tem bastante tempo para discussão e volto a dizer, a reforma da Previdência é necessária, é precisa para o bem do nosso país, mas na forma original que ela foi feita, eu também não sou favorável. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Ninguém? Então, coloco a moção em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a moção de repúdio por maioria com o voto contrário do vereador Lotário. Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos novos. PL 38 de 2019, do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 2401, de 25 de fevereiro de 2019, que autoriza a realização de convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública e da Superintendência de Serviços Penitenciários e da outras providências. PL 39 de 2019, do Legislativo Municipal. Autor, vereador Diego Francisco, que dispõe sobre a permissão para embarque e desembarque de passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como aos idosos, fora dos pontos e das paradas oficiais. Baixo todos os projetos para a Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, serão encaminhados para a Comissão Parlamentar Fiscalizatória. E, esgotada a ordem do dia, vou dar início à palavra livre e vou passar a presidência dos trabalhos da mesa para o vereador Lotário, devido à necessidade de me ausentar para a realização de um preparo para a realização de exames. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, saudar os familiares do senhor Aloísio, né, por essa bela homenagem, e um bom retorno a todos aos seus lares. Obrigado, presidente. Dando continuidade, vamos passar para a palavra livre. Convoco o vereador João de Godoy. Senhor presidente, a mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, vereador Gregory, vereadora Mana. Semana passada eu esqueci, a Mana foi a segunda presidente dessa casa. Eu vou falar então desse... Eu sabia dessa rejeição de Voti com Estância Velha na emancipação. Eles não aceitavam Estância Velha.
na divisa, lá em cima. Uma semana depois do pleito, fui convidado para acompanhar uma comissão para definir as divisas de Santa Velha e Voti e apresentar a referida comissão para o governador Hildo Meneghetti, do PSD, solicitar que fosse atendido os interesses de Santa Velha e não de Voti. Havia recebido a visita do prefeito, que viera lhe fazer 3 pedidos, que disseram que esse procurasse o presidente Django. O presidente Django, para atender as reivindicações de Santa Velha, insisti com o governador para que atendesse a população de Santa Velha, visto que os pedidos foram recomendados pelo partido do PSD. Inclusive, no que concorre a determinação das novas divisas, visto que Ivoti pleitava junto às antigas divisas que iam até o arroio do bairro das Rosas, quer dizer, divisa ali com o Curtume Log Matos. Ali Ivoti queria até ali ser em Santa Velha, até ali ser Ivoti. E aí, por isso, o nosso homenageado lutou por isso e conseguiu. A divisa, então, ficou lá em cima. Determinar as novas divisas, visto que Ivoti pleiteava junto às antigas divisas que ia até o arroio do Bairro das Rosas. O governador, então, ao pedido de seus, determinou que a divisa entre Estância Velha e Ivoti ficasse acima da pedreira, indo à esquerda até a próxima entrada, a saída de Ivoti, para a BR-116, e à direita até a propriedade onde havia a estrada com a saída para a BR-116. Hoje, uma estrada secundária, distante a 300 metros da atual saída, principal asfalto do antigo bar e armazém da família Mebes. Então, é um homem que mereceu essa homenagem por tudo que ele fez por Estância Velha. Ele lutou, ele também trouxe o Banrisul para a Estância Velha. Ele foi meu patrão na Genuíno, junto com o Gringo. Ele foi patrão do meu pai na fábrica de cola. Um homem muito dedicado, muito católico. Ajudou muito na construção da nossa igreja, na matriz. E mereceu essa homenagem. E eu só tenho que parabenizar ao Executivo pela indicação, ao vice-prefeito Luciano e à prefeita Ivete, por denominar o Posto de Saúde de Campo Grande em nome do senhor Luiz José Hennemann. Ele foi presidente do Mobral vários anos, construção da Sociedade Canto União, sede nova, tesoureiro, juiz de pequenas causas e juiz de casamento, onde ele fez 2.200 casamentos. Inclusive o meu está junto. Então ele mereceu essa homenagem. Parabéns à família. Eu tenho certeza que espiritualmente ele está conosco nessa noite aqui, nessa linda homenagem que nós, vereadores, e todas as pessoas que estão aqui também assistindo a sessão e homenageando também, cada um, homenageando o seu Hennemann. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado, vereador Dudu. Vereadora Márcia. Senhor presidente, dispenso saudações por já tê-las feitas. Desde já solicito também meu espaço de liderança.
E quero usar desta tribuna na noite de hoje, senhor presidente e colegas vereadores, para fazer uma homenagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras pela passagem do Dia do Trabalho, amanhã, 1º de maio. Para esta homenagem, eu vou ler uma poesia de Vinícius de Moraes. Gostaria muito de poder declamá-la, mas não consegui tempo para decorá-la. Então, vamos lá. E o diabo, levantando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo-lhe, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. Era Ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas, que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadrias. Quanto ao pão, ele comia, mas fosse comer tijolo. E assim, o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que ele sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele que os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede e janela, casa, cidade e nação. Tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia. De que sequer suspeitava, o operário emocionado olhou para sua própria mão, sua rude mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão deste instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão,
pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. Eu havia solicitado meu espaço de liderança. Cedido. E um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a quem não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isto sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se de súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrera o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário. De sorte que foi levado ao alto da construção e, num momento de tempo, mostrou-lhe toda a região e, apontando-a ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo o poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem eu bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo que vês será teu, se me adorares, e ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia, mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas e objetos, produtos, manufaturas, via tudo o que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse não. Loucura, gritou o patrão, ao vez do que não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário, não poderá dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado, com o medo em solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram, por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem
pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção. Muito obrigada. Eu solicito como primeiro vice-presidente do momento que a gente faça um intervalo. A presidência para o vice, para o secretário, tá? Porque não estou me sentindo muito bem, não. Acho que baixou a pressão. Solicito que a gente pause a sessão por 2 minutos. Obrigado. Secretário. Hã?
A filha dele tá vindo buscar ele. Vocês querem que eu coloque em votação pra gente encerrar ou dar continuidade? A ordem do dia já passou. Né? Podia encerrar. Faltam 5 vereadores fazerem uso da palavra. Não é? Faltam 5 vereadores fazerem uso da palavra. Quem não quiser falar, então... Vamos lá. Dando continuidade, então, ao uso da palavra livre, vereador Carlos Boni. Saúde a presidência da casa, os colegas vereadores novamente. O colega está sendo atendido ali embaixo, parece que a filha está vindo buscar. E acredito que seja justo com as pessoas que estão aqui presentes a gente dar sequência, já que a gente tem quórum. Só para esclarecer aquilo que foi falado antes da questão dos 20% e tudo mais, que a gente falou da questão dos estagiários, nós quando votamos aqui os 20%, depois quem tem que regulamentar toda essa situação é o Poder Executivo. Então, se lá hoje tem 40 vagas sobrando em um setor que poderiam ser repassado a outro por decreto, é eles quem regulamentam. Então, eu volto a afirmar, desnecessário esse projeto ter passado na casa. Na brincadeira, eles levaram, além dos 20% que já tinham, mais 5%. Então, agora estão com mais um percentual. Ainda continuaram ganhando, já tinham 40 lá que estavam onerosos, agora vão ter mais 5%. Continuo afirmando que é totalmente desnecessário. Outra coisa que eu reparei hoje, eu sei que há um tempo atrás nós debatemos sobre a entrada de Estância Velha, né? Sobre aquela questão do que foi feito, não foi feito, de que é arrumado, não é arrumado, agora está chegando o KERP, então se faz alguma coisa normal, a gente tem que fazer isso, todas as cidades se enfeitam quando tem uma festa típica do município, isso parece muito bem. O que eu notei é que tinham hoje 4 funcionários a manhã toda, eu fui 2 ou 3 vezes a Novo Hamburgo, 4 funcionários a manhã toda trabalhando lá na entrada, tirando aquele matinho e limpando e ajeitando, funcionários da prefeitura. Pelo menos estavam trajados com a roupa da prefeitura. Há um tempo atrás tiraram as pedrinhas que tinham antes, os pavés ali, para plantar grama, né, e tudo mais. Eu acho que naquele momento não... Eu particularmente eu gosto muito da grama, acho que embeleza muito a entrada do município. Mas naquele momento foi retirado as pedrinhas, que antes davam manutenção de 1, 2 vezes ao ano, que era uma pinturinha, para ser colocado grama, que daí precisa de uma manutenção. Isso é que nem a casa da gente. Sabe? Tu pode escolher fazer calçado, fazer grama. Mas a partir do momento que tu faz grama, tu sabe que tu vai ter que cortar de tempos em tempos. É um tempo que tu vai ter, é um custo, tem que ser pensado. Agora estavam lá arrancando tudo. Então, na verdade, a gente não tem uma calçada, e também não tem uma grama. Antes teria uma calçada, agora não tem uma calçadinha e também não tem uma grama. Então, assim, outra vez, dinheiro sendo jogado fora desnecessariamente. Particularmente, não consigo entender isso. Não consigo entender. Tá? Outra situação, a questão do asfalto e das ruas. Para começo de conversa, né, pelo que a gente anda por aí, que a gente ouve, algumas coisas com fundamento, outras nem tanto. Para começo de conversa, nós estamos com todos os nossos deveres como Poder Executivo em dia para poder participar de uma licitação? Por que faço essa pergunta? Porque não importa o setor que a gente ande pela prefeitura, senhor presidente, não importa o setor que a gente ande, a gente só ouve uma uníssona, que é: não temos dinheiro. Então eu fico pensando, se nós não temos dinheiro, será que a gente está pagando todas as contribuições, todos os nossos deveres e tudo mais para a gente poder participar de uma licitação e ter saúde para honrar essa licitação? Se o tempo todo só se ouve isso, não temos dinheiro, sabe? Parece uma ladainha de campanha que fica aquele negócio no teu ouvido. A gente tem que prestar atenção nisso aí. Outra situação importante, tem uma lei aprovada dizendo quais são as ruas que tem que ser pavimentadas, né? Primeiramente, que tem prioridade, que é as ruas de ônibus. Aí o que eu reparei? O município está crescendo numa determinada região, que é a região do Campo Grande, Lagoa Azul, Campo Grande, enfim. Não tem nenhuma rua do Campo Grande para ser asfaltada. Nenhuma. E eu vi algumas ruas ali que devem ter o quê? 10, 15 casas, né? Que vão ser asfaltadas de outros bairros. E lá no Campo Grande nós temos, por exemplo, a Ildefonso de Londres, que passa ônibus, que é um dos pré-requisitos, né, que para se asfaltar, que passa o ônibus, faz toda a volta pelo loteamento dos Cardeais e sai lá, que ninguém consegue trafegar lá no loteamento dos Cardeais. É horrível aquela estrada, é horrível. E outra,
Nós temos aquele campo lá que nós estamos fazendo, desde o Valdir já começou, a gestão agora atual disse que ia mexer lá, estamos aguardando ansiosamente. Para quê? Para que nossas crianças possam fazer as Olimpíadas e tudo mais. Tem um campo, tem toda uma área destinada lá, aonde o asfalto vai ajudar para que as nossas crianças, todas as escolas, possam estar indo lá com mais facilidade, frequentar aquele ambiente, né? Fazer suas Olimpíadas, que ano passado foi cancelado porque não tinha condições. Ou seja, uma Olimpíada, sei lá quanto é que custa, 50, 100, 200 mil, que seja. Né? Agora a gente investe tanto dinheiro em outras coisas, a gente não consegue fomentar a nossa juventude. E aí a rua Ildefonso de Londres, com aquela parte que daí segue pelo loteamento dos Cardeais ali, não tá na lista. Poxa, uma das ruas tão antigas, tão necessário fazer, e não está na lista. E aí tu vê ruas aí... Solicito meu espaço de liderança, senhor presidente. E aí tu vê ruas aí... Concedido. Obrigado. Que estão aqui até centrais e tudo mais, que quase não tem tráfego, passa meia dúzia de carro por dia. Lá nós temos mais de 800 residências que são beneficiadas nessa situação. Qual é o argumento? Qual é o que usam simplesmente? Eu vi ali no jornal, a gente usa isso, não vai passar cano, vai... Tá, mas peraí. Se vê claramente aí algumas ruas beneficiando alguns vereadores. Porra! Sério? Aí depois não é para o cara vir aqui e perder a paciência. Sabe? Às vezes o cara tem que tomar um comprimido para vir aqui falar na tribuna para o cara conseguir se fazer entender aí, porque numa situação contrária, essa tribuna já tinha ido para o saco. Gostaria também de salientar a questão... Na semana passada eu falei sobre a questão da nomenclatura do posto, entendeu? Para mim, particularmente, eu disse, naquele momento não sabia quem era o homenageado, né? E quero deixar os parabéns à família do homenageado. Não sabia quem era, tampouco tinha lido o projeto. Acredito que é pouco fazer uma homenagem num posto de saúde que sempre vai ser chamado como posto do Campo Grande, assim como as outras unidades. Conversei com vários colegas da saúde que nem sabiam que seus postos tinham nome, foram lá olhar numa plaquinha, só que está escrito, e nem UBS, porque só os colegas da saúde chamam de UBS. Toda a população chama de posto de tal bairro. Posto da Nova Estância, posto do Rincão, posto do Campo Grande, é assim que se chama. Né? Então, para mim, sinceramente, um emancipacionista, um prefeito, uma pessoa que fez algo por Estância, que deu a cara, que lutou no momento onde muitos se acovardaram e que deu a cara por Estância Velha, ser colocado uma placa num lugar que nunca vai ser chamado pelo nome dele, para mim é pouco. Eu acredito que o seu pai e o seu avô, né? Desculpa, seu avô, sendo a pessoa que foi, representando o que representa para a Estância Velha, merecia ter uma homenagem, meu pensamento, respeito à posição do vice-prefeito, né? Mas o meu pensamento que deveria ser colocado em um local onde fosse chamado pelo nome. Dando um exemplo, a escola em frente a esse posto se chama Reinato Train. Sempre todo mundo chama aquela escola de Reinato Train. Ninguém chama a EMEF do Campo Grande, ou EMEI do Campo Grande. Chamam EMEI Reinato Train. Então esse foi o meu discurso semana passada, sem saber quem eram os homenageados. Congratulo vocês pela homenagem merecida, mas acredito que para uma pessoa que representou tanto para a Estância Velha, é pouco, no meu modo de ver. Né? Mas mesmo assim deixo os parabéns, porque sempre é importante lembrar as pessoas que construíram a história do município que a gente vive. Outra coisa que eu queria só completar, então, para terminar, e aí eu gostaria de falar com a minha amiga Ivete, não com a prefeita, com a minha amiga Ivete. Quando eu cheguei em Estância Velha, foi uma pessoa que me acolheu, foi uma pessoa que nós tivemos uma conversa quando ela estava lá no Kennedy ainda, entendeu? E a gente acabou criando um carisma muito grande, sempre tive um carisma enorme por ela. Com a Ivete, a pessoa Ivete, eu continuo tendo o mesmo carisma, entendo que em alguns eventos onde está a prefeita Ivete, ela faz questão de virar as costas e não me dar a mão, faz parte, isso é política, ou apolítica, enfim, como cada um queira chamar. A pessoa Ivete continua tendo o meu carinho pela pessoa que eu conheci num momento em que eu precisava conhecer alguém. A prefeita Ivete, como gestora do município, para mim me deixa muito a desejar. Pode ser por falta de gestão, pode ser por falta de conhecimento, pode ser por falta de preparo, pode ser que o secretariado não esteja à altura
entendeu? Por várias situações. Então, a prefeita, a gestora do município hoje, da maneira como gere o município, deixa muito a desejar aos estancienses. E aí, mas em respeito àquela amizade que eu nutro pela pessoa Ivete Grade, coisa que nós já oferecemos outrora e não foi aceito, né? Volto a oferecer. O PDT está aqui para tentar minimizar os danos até o final do ano que vem. Basta solicitarem. Nós estamos aqui para contribuir e não para ir contra. Mas a conversa tem que ser branca e franca. Nós não conseguimos conversar para construir, ou para melhorar, ou para minimizar o dano em Estância Velha, com conversas entremeadas, subliminares, aonde tem coisas escondidas. Agora, se quiserem jogar limpo e aberto, dentro do que for possível, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, onde essa Câmara leva o nome do nosso fundador, o senhor Vitor Schuch, dado até pelo pai da prefeita, no ano passado. Só para fazer o fechamento. Um minuto presidente. para a conclusão. Obrigado. Então, deixo aqui a senhora prefeita Ivete Grade, ao senhor vice-prefeito Luciano Crefe. O Partido Democrático Trabalhista está à disposição para ajudar no que for possível a minimizar os danos, que são enormes no município, segundo o que se ouve na rua. Poucas coisas se ouve favorável e muitas contrárias. Então fica aqui, nós como partido estamos disponíveis a auxiliar no que for possível. E a minha amiga Ivete Grade, eu espero que ela se restabeleça de saúde o mais rápido possível, já vi ela no encontro essa semana, e que a vida segue. Deixo um abraço a todos vocês, uma ótima semana. Vereador Carlos Dietrich. Senhor presidente Diego, Dr. Felipe, colegas vereadores, funcionários da casa, e a todas as pessoas que já foram aqui citadas, antes o seu Nestor não estava, aos familiares do seu Aloísio. O seu Aloísio, não trabalhei com ele, viu, Dudu? Mas assim, sempre me tratou e com igualmente tratava todas as pessoas com uma simpatia que eu achava interessante. O jeito dele tratar as pessoas, assim, um respeito, uma educação. E eu achava isso maravilhoso. Eu encontrava ele de vez em quando no banco, algum lugar assim que a gente se encontrava em algum evento. Pô, esse sim é uma das pessoas que, de certo modo, como eu comecei a trabalhar muito, muito jovem, me ajudou na minha educação. Porque eu prestava atenção nele, do jeito que ele lidava com as pessoas. Isso sempre foi uma coisa sem palavras, é uma coisa maravilhosa. Sempre foi um cara educado, tratava bem os funcionários, né? Tratava todo mundo por igual. Já é um passo fantástico e todas as pessoas deveriam prestar atenção nisso. E em contra isso, vou falar do projeto Acolher, que nós tivemos ontem ali no centro. Dar os parabéns à prefeita Ivete, pois já falei aqui várias vezes e sempre vou repetir. Nós estamos aqui por causa dos velhos, por causa das pessoas de terceira idade que nos ensinaram, que nos deram trabalho, que nos educaram. Essas pessoas é que eu acho que muitas vezes tem pouco valor. As pessoas não valorizam os velhos. Eu acho que deveria ser mais valorizadas as pessoas de idade. Muito mais. Elas nos ensinam, nos fazem ser o que nós somos. E o seu Aloísio se inclui nisso. Pelo jeito dele, a educação, tudo que ele passou para a minha pessoa e para tantas pessoas.
Também gostaria de falar do baile do Flor da Rosa de pré-kerp, que foi sábado passado. Um baile maravilhoso. Alguns encheram um pouco a cara, mas isso faz parte da festa, né, Diego? Mas o pessoal estava faceiro. E já falando também do kerp que começa agora, fim de semana. Desejo a todos que dê tudo certo, que nem sábado de noite lá não deu um probleminha. Foi maravilhosa a festa. Parabéns a todos, a diretoria, ao clube, ao econômico, todos. Também gostaria de desejar um feliz dia do trabalho a todas as pessoas, a todos e a todas, e uma ótima semana. E que o Saci se restabeleça, né, e que dê tudo certo com ele e que volte aí a batalhar com a gente todos os dias. Muito obrigado e uma ótima semana a todos. Vereador Valdeci de Vargas. Vamos lá. Cumprimento o presidente Diego e já felicito também pela assumir essa cadeira também, mesmo que no momento não legal, né, que o Saci também, como o Giada falou, tenha logo a sua saúde estabelecida. Demais colegas vereadores, a vereadora Márcia, Dr. Felipe, os funcionários da casa. Primeiro, prefeito Luciano, sempre digo prefeito Luciano, assumiu a prefeitura, é prefeito, né? Segundo, meu grande amigo Castelinho também, né? Seu Nestor, o filho e o neto do nosso senhor Aloysio homenageados. E justa homenagem, sim, né? Como o Boni falou, deveria sim, claro, se a gente tivesse mais oportunidade ou um local melhor, com certeza ele teria sim esse lugar, com certeza mesmo, deveria sim, mas como os nossos prédios e locais públicos que são de fundamental importância, o que seja mais visado já tem denominação, então fica mais difícil do pessoal às vezes escolher, deve ser isso, né, Luciano? Seu Arno, Dona Etna, nosso casal que representa o amor, né, desta casa aqui, junto com o Carlos e a sua esposa. Então, o Ruckenbach e a esposa estão sempre presentes aí com o casal. Tem mais um casal aqui na frente também. Nosso pessoal representa a saúde aí, que nos dão a nossa proteção quando precisamos dessas meninas aí. Sempre bem-vinda na casa. Paulinho Pedroso. Eu vi antes o Vitor, que até é um grande amigo nosso de Novo Hamburgo, estava nos visitando hoje aí, mas acho que já saiu da casa. De qualquer forma, um abraço a ele. Bom, eu gostaria mesmo de fazer um breve comentário aqui. No Rincão dos Ilhéus está o projeto Renova, estão trabalhando lá no bairro, acredito que deve ser feito em todo o município, que estão fazendo lá, a parte que ao menos que eu estou acompanhando está bom, deveria estar melhor sim, pela maneira que eu digo, melhor, com mais agilidade, né? Porque do jeito que estão trabalhando, não que estejam fazendo mal o trabalho, está ótimo, mas eu quero dizer assim, com um pouco mais de vontade, quem sabe mais agilidade, porque quando chegar, Luciano, no centro aqui de volta, fazendo a volta nos bairros, nós já teríamos que estar de volta no Rincão, quem sabe no Cão Gaúcho, já de novo limpando e ajeitando. O que eu quero dizer é o seguinte, de repente falta um pouquinho de fiscalização, como sempre, né, para acompanhar o pessoal que estão trabalhando, eu vi mesmo, o pessoal se puxa, estão trabalhando direitinho, muitas vezes ficam parados, esperando o caminhão. Então eu não sei qual é que é o procedimento, eu não acompanhei bem isso aí, qual é que é a função de todos, se a prefeitura deve ajudar isso, mas com certeza devemos dar uma olhada aí, Luciano, para que isso ande mesmo com mais agilidade, com mais rapidez, que vai ser muito útil para o nosso município. Inclusive,
no bairro, onde estão passando lá, está excelente, está bom, está ficando bonito. Mas eu volto aqui a pedir, Luciano, que o senhor como prefeito também, e peço aqui a prefeita Ivete, que puxam a orelha do fiscal nosso, tio. Não adianta nós fazer um projeto, fazer esse trabalho, limpar tudo, Márcia. E amanhã tu passar na rua que foi limpo hoje, pintado cordão, tá lá entulho, tá gato, tá tudo jogado. Eu acredito que esse trabalho tá sendo bom, mas mal programado o dia seguinte, porque tu vai lá, faz a limpeza, cuida uma rua, deixa ela 100% como deve ficar. E a população não tem instrução nenhuma, não está avisada. Se nós tiver alguém cobrando, avisando, passando ali, ó, tá trabalhando, já passa uma cartilha pro pessoal, olha, seguinte, se você não manter, ou se você não tiver regras, não cuidar, vai ter multa. Infelizmente, se nós não sentir no bolso, nós não vamos obedecer. Tem lei para isso, eu sei, cuidei o bairro Rincão, todos os bairros lá, o que eu fazia, eu enfrentava briga com o ex-prefeito por limpar o bairro, por tá lá lutando por isso, manter limpo. Eu limpava num dia seguinte, 2 dias depois, eu tinha que passar na mesma rua, recolhendo. Pô, eu me indignava, eu comprei alguma briga, tanto é que eu nem fui para a rua fazer minha campanha na eleição passada, porque eu disse, alguém pode me elogiar. Solicito meu espaço, presidente. Concedido espaço. Obrigado. De liderança. Então alguém pode me elogiar, mas muitos podem também querer me correr dali, porque eu chegava e dizia, não, só um pouquinho, eu limpei essa tua rua aqui ontem, seu Arne, e hoje o senhor pega e me larga aqui um monte de entulho de novo. O senhor quer isso para sua casa, então deixa dentro de casa. Porque eu acho que muitas vezes tu se indigna, e eu dei meio pavio curto mesmo, chegava e dizia, se é isso que tu quer para frente da tua casa, eu não quero para mim. Lá em casa eu vou mantendo a limpeza da maneira que eu posso. E acredito que cada um, se fizer um pouquinho, não fica tudo para o poder público, né? Até porque não pode. Eu sempre disse, ou cobra uma taxa de limpeza, né, e limpa para todo mundo, ou então não cobra nada, mas se aplica a lei, faça que cumpram. Porque quem paga com isso é o nosso município, é inseto, tanto faz rato, barata, pernilongo, mato, capoeira. Nós temos que dar o exemplo. Áreas verdes hoje, nós temos várias, colega, que é uma vergonha. Nós passamos lá e daí como é que eu vou cobrar do morador que não limpa seu terreno se nós não temos nossas áreas verdes também limpa, protegida, cuidada, né? Então, eu acredito que nós temos que partir de casa, dar o exemplo para depois nós poder cobrar. E isso, quem tem que fazer é nós, da prefeitura, nós, do executivo, fazer a nossa parte para poder nós cobrar os moradores depois. Senão também não tem como. Fala, Gerardo. Só para complementar, que nem esse pessoal estão limpando as ruas, né? Que nem o senhor falou, e bem falado, porque é verdade. Quando passa a limpeza numa rua, por que o pessoal, vamos supor que tiver alguma coisa para colocar, bota na outra que eles não passaram? Não, mas eles têm que largar naquela que já está limpa. Eu não entendo isso. Bom, sobre as podas, agora começa bastante as podas, né? É outra coisa, o pessoal está me ligando e pedindo que dia vão passar recolhendo. Não é bem assim. Segundo o que eu tive de informação, tem que avisar, fazer o pedido para a prefeitura, é isso, né, Luciano? E o pessoal da própria prefeitura deve ir e podar e já recolher. Às vezes a pessoa pega, vai lá, não tem informação, joga, corta, larga na beira da rua, aquilo ali seca, cai a flor, vai tudo para as bocas de lobo, né? Então hoje nós temos o maior problema de alagamentos no município, muitas vezes, é por jogar entulho nas beiras das calçadas, é aquelas sujeiras com essas aguaceiras que vem, essa chuvarada, leva toda para a boca de lobo. Eu sei esse problema de boca de lobo, o serviço de prevenção, se tu não fizer, se não tiver gente qualificada, ou seja, gente que tenha vontade de fazer, não sai, não faz, não adianta. Tanto tem que estar com um diretor, com um chefe de obras, com um secretário que usa próprias mãos e ajuda a dar exemplo, que vai lá e faça, ou que tenha pulso para mandar fazer, né? Tem que ser feita. A prevenção, ela vai ser sempre muito mais útil que tu deixar acontecer o problema na tua rua, na tua cidade, para depois tu querer resolver. Então, eu acredito aí, fica a dica, para nós correr atrás de limpar antes de acontecer, melhorar
a situação para não acontecer o que tem acontecido em várias casas sendo alagadas, onde não precisa. Tá? No mais, deixar aqui a felicitação a todos os trabalhadores do nosso município, né? Por que não do nosso estado e país, mas como construtor e trabalhador, eu gostei muito, Márcia, do teu poema, da tua poesia, né? Foste muito feliz na escolha. E eu sempre digo, dia do trabalhador, eu trabalho na construção civil, eu sempre gosto de trabalhar nesse dia, eu me sinto muito bem trabalhando. E gosto muito de ver aquele pessoal em casa descansando que trabalha, né, no dia a dia também. Mas eu não sei porquê, dia do trabalhador eu me sinto... se é o dia do trabalhador eu vou trabalhar, então para não perder esse costume, amanhã eu vou estar trabalhando de novo. Enquanto Deus me permite aí, meio de arrasta eu estou indo. Então deixo aqui então a todos, né, um bom feriado amanhã e uma ótima semana. Que Deus abençoe um por um. Vereador Euclides Tizian. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoas que nós visitamos hoje, funcionários da casa, nosso jurídico, familiares do Zé, filho do meu amigo Cúrcio, Johan, que hoje está em Campo Bom, nosso vice, o Nestor, hoje presente também, e todos aqui já foram citados. Eu também quero parabenizar pelo nome, que deveria ser um nome altamente digno de um senhor que nem foi o Aloysio Hennemann, que era responsável por diversas empresas aqui em Estância, e que também, que o Du falou, foi meu patrão também. É uma pessoa que trabalhou 14 anos comigo lá na igreja, como presidente da comunidade, e sempre participou, a gente participou junto na comunidade católica lá, e na construção da igreja também, né, no início da construção da igreja. E quero parabenizar pelo nome e pelo posto, mas poderia ser também uma coisa melhor. Mas hoje é difícil que quando alguém morre, depois, quando completou um ano, já tem alguém colocando o nome. Então é difícil conseguir chegar numa coisa às vezes melhor. Mas merecia uma coisa até... Mas eu acho que também é uma honra tê-lo como o nome de um posto de saúde, que nem o Campo Grande, né? Que é um posto muito grande lá. E eu acho que transmita aos outros irmãos, a irmã. E também queria parabenizar a Ivete também pelo projeto Acolher, que ali vai acolher todos os idosos, com muito trabalho para fazer, que muitas pessoas ali vão deixar talvez de comprar um remédio, porque ali vão ter espaço, vão ter um espaço para ir lá e se ajudarem, e não ficarem em casa. Um espaço que vão lá poder fazer crochê, artesanato, tem masoterapia, tem música, tem um coral. Então tem diversas coisas lá dentro que as pessoas, em vez de ficar em casa, né, ficando às vezes até depressiva, ali eles vão ali, as pessoas que estão sozinhas ou que vão lá para poder até tirar aquela angústia que tem, e ali eles podem se estabelecer assim, ali numa coisa assim que tira o pensamento ruim e ficar sozinho. Então ali
Então vai ter um monte de coisa ali que as pessoas idosas, ou também que não seja idoso, que esteja sozinho, por exemplo, acho que idoso é de 50 anos, 60, mas de 50 também pode participar. E de 50 também pode participar, porque ali é um lugar que tem muita gente que às vezes esteja sozinho. Então é um lugar assim, um lugar assim muito bonito e muito agradável a todos. Eu acho que isso ali vai ajudar muito as pessoas que precisam de uma companhia, de uma coisa assim. Tá no fim aí, não tem mais. Eu queria falar sobre o Supremo Tribunal Federal, que abriu licitação para gastar 1.100 milhão para contratar um novo fornecedor para comprar alimentos, bebidas em primeira linha, como uísque, café da manhã, almoço, janta e coquetel. O Supremo Tribunal Federal, os maiores que mandam no Brasil, gastando o nosso dinheiro para comprar bebidas. Posso ler mais um minuto então para a conclusão, obrigado. Bebidas que exigem uma perfeita harmonização com os alimentos, como o vinho tinto, seco, que tem que ser de uva Tanac ou assemblagem, de safra igual ou posterior a 2010, que tenha ganhado pelo menos 4 prêmios internacionais. Também é exigido que as bebidas sejam envelhecidas em barril de carvalho francês ou americano, de primeiro uso, e de uso mínimo de 12 meses. Whisky, que tem que ter o tipo 12, 15 a 18 anos, né? Ganham 39 mil por mês, 39.200 por mês, do nosso dinheiro. O Tribunal Federal, quem é que fiscaliza? Ninguém. Nós gastamos, quando fomos fazer curso, gastamos 3 mil, 2 mil, 3 mil, aí o Tribunal de Contas faz nós devolver. Pediram para eu devolver. O meu... como é que é o... o salário do presidente da Câmara, né? Eles pediram para a gente devolver a verba de representação que todo mundo ganhou. Eles me condenaram a eu devolver esse verba de representação desde 2007. Essas são as pessoas que estão lá hoje e a gente aqui e não tem ninguém que fiscaliza. Qual é a moral que essa gente tem? A gente é imoral e eles são o quê? Obrigado. Nem sei. Vereador João Antônio de Godoy, o senhor é o segundo secretário, então eu passo a palavra para o senhor para mim poder fazer uso da palavra. Obrigado. Bom, feito anteriormente todos os cumprimentos, quero cumprimentar ainda aqui então os familiares do seu Aloísio José Hennemann, ao filho e neto, né, pela merecida homenagem. Cumprimento também o Marcelo, que foi meu colega de aula, né, Marcelo? Hoje o Marcelo é professor, no 8 de setembro, a gente foi colega de aula, e hoje eu estou aqui, né, político, e o senhor continuou na carreira lá de estudante, buscou qualificação, e hoje o senhor então está dando aula para outros jovens e outras crianças. Então agradeço a sua presença. E parabenizo aqui a todos os trabalhadores pelo seu dia de amanhã. Em especial ao meu pai e minha mãe, que sustentaram a casa e que permitiram que eu chegasse até aqui através de muito trabalho. Meu pai é da mesma profissão que o Django, é pedreiro, né, sofrendo, sol. Desculpa, vereador. Construtor. Construtor. Tô certo?
Valeu, colega. E a mãe, então, a mãe é empregada doméstica ou diarista, né? Segue nessa linha. Feitos os cumprimentos, quero deixar aqui dito que na segunda-feira ontem estive em Novo Hamburgo, no Comando Regional da Brigada Militar, junto com a secretária da Segurança, junto com a prefeita, junto com o capitão da brigada, todos os poderes representados, com o CEPRO também, e a gente foi lá buscar mais efetivo para a Brigada Militar. Agora a gente tem uma segunda reunião, que é no dia 10 de maio, com o secretário estadual da Segurança e o vice-governador delegado Ranulfo. Então seguimos aí na luta, na peregrinação, buscando mais segurança, mais efetivo da Brigada Militar para a nossa cidade. Como dias atrás eu assumi aqui a presidência da CCJ, na ausência do vereador Gringo, que é o presidente, e veio naquele dia, na sessão entrou o projeto sobre os 13 milhões de empréstimo que a prefeitura pretende fazer para contratar asfaltos. Eu fiz um ofício como presidente da comissão, um ofício bem simples, né, que tem uma lei municipal que diz que obriga preferencialmente então a asfaltar as vias por onde passa o ônibus. É uma lei feita aqui na gestão passada pela então vereadora Mana, que era na época. Eu vou ler aqui os pedacinhos que eu li. Que eu pedi, desculpa. Solicito que a SILA, Serviço de Transportes Urbanos, envie a esta comissão a relação de todas as ruas e ou avenidas que os ônibus trafegam em nossa cidade. Um pedido simples, qualquer um aqui conseguiria entender e qualquer um iria atrás das respostas e enviar para a Câmara. Mas não. Veio aqui o ofício, então, 32 de 2019, com a data do dia 30 de abril, da empresa SILA, Serviços de Transportes Urbanos Limitadas. Aí diz assim: prezado senhor, empresa SILAS, através de seu representante legal, vem por meio deste ofício informar que não possui a relação das ruas no sistema, ficando apenas os bairros e seus pontos conhecidos como base. Agora vocês imaginam, se a empresa de transporte não tem conhecimento de onde passa o ônibus público, é complicado. Aí complica mesmo. Aí não é à toa que tem tanta reclamação do descaso com o transporte público. Se a empresa está ali só fazendo aquilo e eu pedir, por favor, me envie as ruas que o ônibus passa para a gente ver se vai ter melhoria, se vai ter asfalto, que vai lá na frente reduzir o valor da passagem, conforme foi proposto aqui várias vezes, a empresa diz que não sabe. É complicado. É difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Essa é a frase da semana do mês aqui na discussão da CCJ. Não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado. Eu fiz aqui um ofício à empresa que diariamente transporta aqui milhares de pessoas nessas ruas horríveis, viradas em buraco, Estância Velha, e a empresa não sabe. Eu acho que eles utilizam um helicóptero, porque eles vão ali reto no ponto de ônibus, pegam um passageiro e levam para outra cidade. Ele não sabe qual rua que ele utiliza para chegar na Rua Portão. É difícil, é complicado, é doído, é sofrido vir aqui fazer o nosso trabalho. Seguimos então aí na avaliação deste projeto. Número 4 aqui, eu numerei os tópicos aqui para não deixar nenhum passar despercebido. Eu passo seguidamente pela Escola Presidente Kennedy e é triste também de ver que o estado que encontra o ginásio de esportes. É uma obra demorada, uma obra inacabada. Eu não sei por que os alunos não podem utilizar o ginásio de esportes. Deve estar indo aí por 3º, 4º ano já, que aquela obra está lá, e aí a empresa ganha a licitação, a empresa desiste, a empresa volta atrás, entra com recurso. Eu não sei qual o problema de fazer uma obra funcionar. Solicito meu espaço, senhor presidente. Senhor. Obrigado. Eu não sei qual o problema. E já falando em educação, tem a escola Dom Pedro I também, que me mandaram esses dias um print. Eu pensei, poxa, agora vai sair Dom Pedro. Mas quando eu olhei a data, era lá de 2017. Estava a senhora prefeita e a outra funcionária dela é a Cristiane Noé. Estavam em Brasília, que era ou aqui no governo do estado, que era o pontapé inicial para a municipalização da escola, que a escola sairia do papel. E até hoje, passados 2 anos, e só tem mato lá e resto de construção. E alguns pedaços da história da escola, vídeos cassete, pedaço de livro ou documentos, alguma coisa assim. Então é triste.
E fica aqui a sugestão ao Poder Executivo que utilize todo o empenho e força necessário para que conclua a obra da Presidente Kennedy, o ginásio de esporte, que pode ser utilizado pelos alunos, pela comunidade, porque lá do jeito que está é dinheiro fora. É um monte de dinheiro que está lá, está pronto, está coberto, aliás, não está pronto ainda, está coberto, semi-acabado e não pode ser utilizado ainda. Resumindo aqui, parto agora para uma informação que chegou hoje, de que pessoas me passaram de 2 bairros, do bairro União e do bairro Campo Grande, que teria 4 casos de suspeita de dengue na cidade. E eu não quero acreditar que seja verdade, né? Eu me nego a acreditar. Vamos lá, que funcionários teriam procurado, então, a Prefeitura Municipal para que fosse divulgado nas mídias sociais, na imprensa, né? Para que a população, juntamente com funcionários, façam sua parte, revisem suas casas, olhem o lixo na frente da sua casa e por aí vai, o terreno baldio que está ao lado. E eles foram barrados, impedidos de passar essa informação para a mídia, para a imprensa, em função do QERP de Estância Velha. Isso é grave, gente. 4 pessoas que fizeram o exame estão aguardando a confirmação da suspeita de dengue na nossa cidade. É gravíssimo. Até que ponto que a vaidade ela vai prevalecer sobre um caso de saúde pública? Eu acho que isso aqui resume bem esses 2 anos de desgoverno que a gente está sofrendo na cidade. Que vive de aparências, vive de informações, vive de momento para tirar o foco dos problemas e resolver eles. Temos problema, vamos resolver. A gente foi eleito para isso. E, emendando essa fala no que o vereador Carlos falou antes, eu quero deixar uma coisa bem clara, que se fosse para defender obra que não foi sequer iniciada nem licitada e já estão comemorando, se fosse para bater palma aqui para qualquer peido que é dado, eu seria um CC, eu não seria um vereador. Eu sou vereador, eu estou vereador eleito pelo povo, eleito democraticamente. Então é o seguinte, eu represento uma parcela da sociedade. O meu subsídio é pago para que eu fiscalize, para que eu cobre. Dou a quem doer. Eu vou trabalhar, eu vou fiscalizar, eu vou cobrar. Algumas pessoas dizem, poxa, mas não contribui, mas poxa, não ajuda a construir nada. Eu estou aqui, a gente está aqui, os vereadores estão aqui, sabem nos procurar. Várias vezes eu fui em reuniões a convite do Poder Executivo. A partir do momento que eu comecei a questionar, a cobrar, a duvidar, eu não recebi mais os convites para ir. É complicado. Então, quando algumas pessoas falam, o vereador Carlos falou que antes do seu partido que está à disposição, todos os partidos estão à disposição. O meu também está à disposição, eu estou à disposição. Aí diz assim, poxa, vereador, mas tu não participa das entregas e solenidades, inaugurações, aquele monte que teve, né, em 2 anos na nossa cidade. E eu digo, olha, eu já fui algumas vezes. Em 2017 eu sempre fui. E acontecia uma situação muito chata, que uma vez até mesmo saiu no jornal uma palhinha de que eu estava ali, o único vereador representando a Câmara de Vereadores, sequer fui citado, nem cumprimentado, mas tranquilo. E aí quando chegava um vereador da base governista, só faltava colocar num pedestal. Chamava o vereador, parava a apresentação, convido aqui agora, representando fulano de tal. E aí tem uma hierarquia aqui na escala da mesa diretora, lá em 2017 era presidente e vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. E são 5 pessoas. E eu, inclusive, estava à frente daquela pessoa. E aí diziam assim, mas eu não vi que tu estava aqui. Deve ser pelo meu tamanho mesmo. O tamanho desse cabelo, dessa cabeça, não vê, é complicado. Deve ser por ser pequenininho, realmente deve ser. Então, mas eu sou um vereador, eu estou vereador, eu represento uma parcela da sociedade, eu acho que eu mereço, tanto quanto qualquer outro aqui dentro, respeito de forma igual. Então agora diz, mas o vereador só critica. E quantas vezes eu fui lá oferecer ajuda? E quantas vezes eu procurei lá, eu bati na porta? Não são todos. Eu solicito só para que eu conclua aqui, senhor presidente. Obrigado. Aqui está o mesmo, o vereador Django, que era presidente, aqui, sempre tivemos um diálogo alinhado, de respeito nessa casa. Agora olhando para o Luciano também, sempre que o Luciano está lá, eu dou uma passadinha lá, eu cumprimento, eu converso, eu trago uma ideia, o Luciano me conta alguma coisa, e é aí que tem que ser. Só que fica difícil a gente tentar ajudar quem não quer ser ajudado. Existe um ranço que eu percebo dessa administração que só pensa em eleição em 2020. E quem não está com nós é inimigo. Vamos cortar, vamos acabar, vamos eliminar. E não é por aí que funciona.
Agradeço a todos a paciência. Desejo melhoras ao vereador Lotário Sevold do Saci, que me assustou um pouquinho, ele passou mal. Mas a filha já buscou ele, provavelmente já está medicado, já está no hospital. A todos um bom feriado, dia 1º de maio. Um bom retorno aos seus lares. Pelo que eu sei, vereador, todos os vereadores recebem os convites para participar de qualquer evento que tem. Ontem todos receberam. E quantos tinha lá? Nem todos estavam lá, o senhor não estava. Mas recebeu, todos estavam. A Márcia estava trabalhando. O Carlos foi. Então não pode se queixar, porque todos sempre o executivo manda uma correspondência convidando o vereador. Passo a presidência ao vereador Diego. Obrigado, vereador. Eu hoje, como presidente, tenho direito de resposta, né? Volto a dizer aqui. O convite que eu recebi, que eu não recebo mais, e que alguns vereadores que não recebem, é para algumas reuniões. Eu acho que tem preferência para discutir alguns projetos. Porque não são todos os vereadores que participam das reuniões propostas para explicar projetos, até mesmo para que a gente entenda melhor e venha discutir aqui já com um nível de conhecimento, evite de chegar na comissão, pedir 5 dias, 7 dias, mais 15 dias, enfim. E sobre convite de inauguração, realmente, a gente sempre é convidado, às vezes um dia antes, mas o convite vem. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 7 de maio de 2019, às 19 horas.